nesse tutorial sobre o uso do Salome Meca, que é um material de apoio para a aula 05, Modelagem de Sistemas Mecânicos, dentro do escopo da disciplina Metodologia Científica e Tecnológica, no curso de Engenharia Mecânica aqui da UFGD. Meu nome é Augusto e neste vídeo estaremos tratando esses 6 passos básicos da modelagem por elementos finitos usando o Salome Meca. O tema deste semestre é um equipamento agrícola chamado subsolador, e o primeiro passo na tratativa dessa análise é o tratamento da geometria. Para efeito de demonstração, aqui cada grupo tem a sua geometria, mas para efeito de demonstração, criei uma geometria simples aqui no FreeCAD, e desse ambiente exportei em 2 formatos, STL e STEP, e estaremos utilizando no Salome Meca o formato STEP. Antes de avançarmos no próprio Salome Meca, para entendermos um pouco o problema, voltando aqui, esse é o equipamento que normalmente aí vocês vão encontrar, e a análise é unicamente da haste, desse componente aqui. A haste ela é engastada, ela tem algum tipo de travamento variando de modelo na sua ponta, na sua extremidade, e parte da haste acaba sendo travada aí no solo para fazer um trabalho de subsolagem. Então, esse funcionamento é interessante a gente entender aqui por meio desse sketch. Então, normalmente na ponta da haste ela tem algum tipo de travamento, aí isso muda de modelo para modelo. Aqui eu vou considerar que toda a ponta está engastada, e dependendo da profundidade de trabalho, a gente vai ter aí uma parte que vai estar abaixo do nível do solo, e ao operar, ao se movimentar, existe o acúmulo de excesso de terra na frente da haste, que também acaba sendo um esforço adicional. Então, para esse tipo de operação, a gente tem 2 esforços principais aí. O primeiro é essa pressão frontal contra o solo, que é exercido com o movimento do equipamento, e dependendo da área lateral, aí também nós percebemos, em função do coeficiente de atrito, uma força lateral. Então, esses 2 esforços somados vão gerar uma força resultante, que estão aí distantes num braço de alavanca até a região de apoio. Então, isso vai gerar lá no topo um momento fletor, uma força cisalhante, que é a força na qual a fixação ela precisa resistir. Por que é interessante a gente já visualizar como que vai ser modelado isso no software enquanto a gente trata a geometria? Porque dependendo da forma como a gente aplica esses carregamentos, é necessária uma tratativa para a geometria. Eu preciso marcar essa região de apoio, e eu preciso marcar essa face lateral, aonde será considerado aí essa força proveniente do atrito lateral com o solo. Então, essas marcações são realizadas por meio de uma ferramenta chamada partição. Muito bem, passando então para o software, ele pode ser inicializado seja pelo atalho, seja pelo terminal. Aqui nós vamos iniciá-lo pelo terminal, e aí cabe uma observação aqui, eu deixei até anotado, que é a seguinte: normalmente basta digitarmos aí /Salome, mas pode acontecer de ter algum tipo de inconsistência aí com a língua ou encoding utilizado, e aí vale a pena deixar isso de maneira explícita, que a língua em inglês, a instalação feita em inglês, com o encoding TF8, e aí sim Salome 8. Então, fazendo isso aqui,
nós iniciamos aí o software do Salome. Salome, essa aqui é a versão instalada, a versão 19.0.3, não muda muito aí para a versão de 2017, por exemplo. Normalmente nós temos aqui diferentes módulos. Então, o primeiro módulo a ser tratado é o módulo Geometria. Dentro do próprio Salome temos vários recursos, ferramentas para a criação da geometria aqui mesmo, ou temos também a opção de importar uma geometria feito num software dedicado de CAD, né? Então, nós vamos seguir nessa segunda linha, que é o caminho mais comum. Aqui em arquivo, importar no formato STEP. Então, o arquivo foi exportado para o formato STEP. Aqui, ast.step, e realizamos aqui a importação. Nesse momento, aqui temos um questionamento, levando em consideração as unidades que está em milímetros lá no CAD. Para levar isso em consideração, né, o que é esperado aqui que ela esteja em metros, né? Então a gente pede sim para ele considerar as unidades em milímetros que está no arquivo, para que a conversão seja feita de maneira correta. Então, sim. E aí, uma forma que nós temos para verificar isso é justamente aqui a exibição dos eixos, né? Então, eu vou pedir para deixar isso visível, tanto em X quanto em Y quanto em Z, Apply. E agora sim, aqui a gente consegue observar, por exemplo, justamente a espessura aqui da peça é de meia polegada, né? Então, 0.0127, então está aqui em metros corretamente, né? Então, dentro da maioria dos softwares disponíveis, o que acontece? Existe um negócio chamado consistência de unidades. Você não precisa apontar, escolher aqui explicitamente a unidade, basta utilizar sempre a mesma base, né? Se estamos trabalhando num sistema internacional, continuemos assim. Se estamos trabalhando com sistema em inglês, usamos todas as grandezas no sistema inglês. Por praticidade, vamos manter aqui um sistema internacional. Podemos desabilitar. Foi só para confirmar aqui. Então, o que acontece? Aqui está o subsolador e nós gostaríamos de marcar a região em que vai ser aplicada a condição de engaste, e gostaríamos de marcar aqui a região onde aplicaremos a força lateral aqui na direção X, né? Então, para fazer isso, precisamos particionar, que é essa ferramenta aqui chamada Partition. Para particionar a geometria, uma das maneiras mais simples aqui que a gente vai ter seria a criação de um plano de corte, né, para realizar a partição. E a criação desse plano exige aí a definição de 3 pontos, um ponto e um vetor, né? Como eu quero criar aqui um plano, né, uma partição a 50 milímetros abaixo, aqui da 50 talvez seja muito, né, essa aqui tem 1 polegada de largura, vamos considerar aí mais 1 polegada aqui para baixo, né? Eu preciso criar um ponto a 1 polegada de distância da face de cima, né? Então, a gente pode considerar esse ponto aqui, e a partir dele, a uma distância em y de menos 0.0254, nós temos o segundo ponto. Então, aí está o ponto, e a partir desse ponto
nós vamos criar o plano normal, né? Então, um vetor que pode ser utilizado aqui, pode usar a própria haste, e aí, aqui o tamanho do plano está um pouco exagerado. Vou colocar um, ainda vai estar grande. Muito bem. Então, criado o plano de corte, usamos a geometria e o plano para gerar a partição. Com a ferramenta Partition, o objeto a ser particionado está selecionado e o objeto ferramenta é justamente esse plano que acabou de ser criado, né? Apply and Close, e aí sim está agora feita a partição da região de engaste. Vamos fazer a mesma coisa aqui nessa região. Para a criação do plano, nós podemos usar 3 pontos, e os 3 pontos já estão aqui. Então, a opção com 3 pontos, primeiro ponto, pegar o de lá, segundo ponto, terceiro ponto. Opa. Eu acho que ele não pegou esse aqui. Aí, muito bem. Apply and Close. Agora vamos fazer a partição da mesma forma, usando como plano de corte o plano 2. Apply and Close. Aí está. O que falta agora, para avançarmos para a próxima etapa de discretização do domínio, é nomear as faces onde serão aplicados os carregamentos e condição de contorno, né? Isso é feito aqui no menu Nova Entidade, Grupo, Criar Grupo. Como vamos trabalhar com faces aqui, né, temos diferentes entidades geométricas, face. Na partição 2, nós podemos selecionar qualquer uma dessas faces, e aí, pensando para a condição de contorno, nós vamos selecionar aqui essa e essa. Selecionados, adicionamos essas faces para essa face chamada engaste, apply, e vamos selecionar aqui as faces laterais, adicionar área lateral, aplicar, e a área frontal. Adicionar, Apply and Close. Bom, então aqui nós temos o recurso da visualização, né, apenas da região onde está sendo aplicado o carregamento, e aqui de toda o objeto partição 2, onde foram realizadas as duas partições, né? Então, agora sim, aí nós temos a geometria com as divisões realizadas e as áreas de interesse nomeadas, né? Feito isso, podemos salvar o modelo e passar para a próxima etapa, que é a discretização do domínio no módulo Mesh, malha.